porque o São Paulo fez um jogo burocrático lá no Uruguai contra o Nacional. O São Paulo não finalizou a gol e, para ser justo, o Rafael também não praticou nenhuma defesa, hein? O Rafael do São Paulo. Jogo morno, jogo sonolento. Nacional 0, São Paulo também 0 pela Libertadores. Você que elogia tanto o Zubeldia, não é, pilhado? Hoje não foi o dia desse São Paulo. Pedro, eu tava no mute aqui, eu tava no mute, aí eu tava falando, cara, realmente, eu nem escutei a sua pergunta direito, você perguntou se não era o dia do São Paulo, é isso? Isso, o São Paulo hoje jogo muito morno, né? Você que elogia bastante o Zubeldia, né? Zubeldia Alegria, hoje o São Paulo não jogou tudo isso não, nem finalizou a gol o São Paulo hoje, hein? É verdade, Pedro, e eu acho que tá virando um costume, entendeu? Mas é o que eu falo, você vai ver o São Paulo do Zubeldia em casa, ele vai atacar. Eu acho que ele vai propor jogo. Eu acho que ele vai querer jogar. Mas eu concordo com você. Hoje em dia os jogos estão muito chatos por isso. Vou jogar fora de casa, então não vou tentar nada. Porque é o que eu digo. A gente usa como exemplo, às vezes, o futebol europeu. O Real Madrid, realmente ele foi trucidado pelo Manchester City. Ele ficou retrancado contra o Manchester City. Mas numa situação como essa, você pode entender. Quando você pega um adversário muito forte, você compreende, cara, ele vai tentar defender de qualquer jeito para garantir uma classificação ou garantir o resultado. Mas me desculpa, não é para jogar assim contra o Nacional do Uruguai. Pô. É o que eu falo, tem tradição? Tem. Mas esses times hoje eles são bem mais fracos que os times brasileiros. Eu penso a mesma coisa. O São Paulo podia tentar jogar mais, o São Paulo podia tentar fazer gol. Claro que o resultado é maravilhoso. Tá? Eu acho o resultado bom. Até pelo que o São Paulo jogou, né? São Paulo não criou nada. Então é maravilhoso o resultado, você voltar para decidir no Morumbi contra o Nacional. E assim como o Flamengo, eu acho o São Paulo muito favorito para passar. Mas a gente estava falando sobre isso outro dia. O futebol está ficando muito chato. O futebol está ficando muito resultadista. Infelizmente, essa é a minha geração. Porque como queria eu fazer programa de esporte como fez o Flávio Prado, como fez o Zé, como fez o Piperno, para falar do Zico, para falar do Flamengo do Zico, do Leandro, do Júnior, para falar do São Paulo do Miller, para falar do Corinthians do Rivelino, para falar do Grêmio do Renato Gaúcho, para falar do Atlético Mineiro do Reinaldo. Cara, como eu queria fazer futebol nessa época, porque nessa época os jogos deviam ser bons de assistir, cara. Hoje em dia é jogo muito ruim para se assistir. E o pior é que quando a gente critica, o torcedor muitas vezes fica bravo. Porra, tu não deu moral pro Flamengo. Porra, tu não deu moral pro São Paulo, pro Corinthians. Como que eu vou dar moral se nem os jogadores estão dando moral? Eles não jogam nada. Entendeu? O futebol tá ficando chato por quê? Porque o futebol ficou resultadista, o futebol começou a ser muita tática e muito físico e pouca técnica, pouca habilidade, pouca ousadia. Eu falei com o Júnior, e o Flávio também, eu acho que é amigo, pentacampeão com a seleção em 2002, o Júnior lateral esquerdo, e ele disse, Thiago, ninguém mais tem ousadia. Eu vejo os laterais hoje em dia, nenhum mais faz a ultrapassagem. Eu já pegava a bola, eu já sabia que o Alex Cabeção, né, que ele jogou, ia me encontrar, ia meter para eu entrar pela linha de fundo e cruzar. E eu arriscava, eu atacava. Hoje em dia o lateral é quase um zagueiro. Hoje em dia o lateral não pode avançar, porque vai ser nas costas dele, não pode criar jogada. Hoje em dia quase não tem mais camisa 10, porque você tem que botar jogador que corre. Olha o Rames é o maior exemplo. Não que eu esteja defendendo ele, má vontade, não quer jogar. Mas não corre tanto quanto os outros, pode ser muito melhor tecnicamente. Não vai jogar. Então, eu tô achando, cara, é muito jogo chato, é muito jogo ruim. Claro, assim como eu falei do Flamengo. Jogo ruim, atuação ruim e que tem que criticar. Mas um resultado muito positivo para o São Paulo diante do que foi a atuação do time. Ô Zé, você que transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, o São Paulo que não ameaçou o gol adversário, mas também não sofreu. E o 0-0 fora de casa, bom resultado, visando a partida da semana que vem aqui no Morumbi, Zé. Então, o São Paulo ele foi com uma proposta de ficar com a posse de bola, no primeiro tempo trocando passes no campo defensivo, para não deixar a bola com o Nacional. Quando a tinha, vinha e jogava para a área, essa coisa toda. No segundo tempo começou assim, aí o São Paulo conseguiu ficar com a bola e trabalhar um pouco no lado ofensivo.
tentava sair um pouquinho lá de trás. Quando as alterações vieram, o Nacional de novo conseguiu sufocar. Em 2 momentos o São Paulo foi sufocado, mas o Nacional é tão incompetente na finalização que teve algumas oportunidades de finalizar até com uma certa liberdade. Mas quando finalizava, jogava na lua, jogava longe do gol, errava a bola, pegava na lateral da bola, quando a gente dizia antigamente, na orelha da bola. Foi péssimo o Nacional. O jogo foi muito ruim. O jogo como um todo, muito ruim. Resultado melhor para o São Paulo, que trouxe a decisão para o Morumbi. Bom resultado para o São Paulo, que trouxe a decisão para o Morumbi. Mas caprichasse um pouquinho mais e o São Paulo poderia ter voltado com uma vitória. Um time como o São Paulo, jogando em qualquer lugar do planeta, contra qualquer adversário, não pode jogar 90 minutos mais acréscimos sem chutar uma bola no gol. A única defesa que o goleiro do Nacional fez foi no lance que o Calleri estava impedido. Então não aparece no scout. E foi uma boa defesa. O Rafael fez 3 defesas tranquilas para ele, sem muita dificuldade. O Nacional também não. Então o jogo foi ruim como um todo, né? E o que ficou do São Paulo, assim, é que o resultado foi bom, mas ele poderia ter jogado um pouco mais, caprichasse um pouco mais, poderia voltar com a vitória, porque não pode um time do tamanho do São Paulo jogar 90 minutos ou um jogo inteiro sem chutar uma bola sequer no gol adversário, no gol mesmo, né? Pra fora, e assim mesmo foram poucas finalizações como um todo, viu? Mesmo chutando pra fora. Algumas ele conseguiu. Foi tipo assim, 18-6, mas no gol mesmo, nenhuma. Jogo bem burocrático do São Paulo, hein, Piperno? E o São Paulo que tem o Palmeiras fim de semana, hein? Os 2 times envolvidos em Libertadores. Acho que o caso do Palmeiras mais delicado, porque saiu em desvantagem e tem o Botafogo, também adversário mais qualificado. Mas a gente fica imaginando qual time o Zubeldia vai colocar em campo contra o Palmeiras. E, de repente, qual time o Abel Ferreira vai colocar em campo diante desse São Paulo. O Zubeldia que está suspenso no fim de semana e não vai comandar à beira do campo o São Paulo lá na Arena do Verdão. Olha, Pedrinho, é claro que é muito difícil a gente imaginar quais serão as escalações, mas não é nem um pouco difícil a gente prever que os 2 vão jogar com um monte de reservas, né? Está na cara. Até porque nenhum dos 2 tem situação confortável nessa fase. Você tem toda a razão. O Zé, aliás, o jogo foi fraco, né? Mas, você sabe, eu também não me surpreendo uma coisa. Imaginava que o São Paulo fosse passar com 4 pontos. Um empate lá, jogo mais ou menos, tal, e ganha aqui de 1, 2 gols, talvez. Né? Acho que, assim, eu ainda apostaria nesse desfecho. Não acredito, às vezes a gente queima a língua, claro, mas eu não acredito que o Nacional surpreenda o São Paulo aqui. A diferença hoje dos 2 elencos é enorme e o São Paulo poderia fazer coisa melhor. Realmente foi um jogo absurdo, né? Uma coisa assim, aquele jogo que é aviltante. Se você quer... Eu falo sempre do garoto, do consumidor do futuro. Você pega um garoto e fala, vamos assistir esse jogo aqui que eu quero... Isso aqui é legal, você vai gostar. O garoto, a chance dele não gostar de futebol é muito grande. E nós temos a maioria dos nossos jogos aqui, o nível baixíssimo, com nenhuma vontade de ganhar, todo mundo tentando evitar a derrota. Não se joga para fazer gol, se joga para evitar o gol. E isso vai tirar o consumidor. Hoje o consumidor não é só de futebol. Hoje existe uma série de coisas acontecendo simultaneamente, as opções são enormes, mesmo numa televisão e tal. Nós estamos tirando o consumidor do futuro da frente da televisão. Eu não levo nem em conta o fanático, aquele cara que, para mim ganhou, tá bom. Não existe ganhou, tá bom. Você tem que ter um mínimo de futebol decente. E o jogo de hoje lá em Montevidéu foi um jogo indecente. Esse é o ponto. Um jogo indecente, de um lado e de outro. Não dá, né, gente? São 6 Libertadores aí, né? Sim. 6 Libertadores. Tem no mínimo que honrar o passado e jogar, no mínimo, com decência. Foi um jogo indecente. Se é pra fazer isso, não precisa fazer o jogo. Não vai pra lá. Levou força máxima o São Paulo, né? Não vai pra lá, pô. Não vai, não vamos jogar. Faz um combina 0x0 e a gente decide aqui. Pelo amor de Deus. Nessas oitavas, acho que talvez... Assim, eu não vi todos os jogos, mas acho que só Botafogo e Palmeiras foi um jogo bom mesmo. Vou dizer, foi um jogo bom. Apesar do Palmeiras não jogar o que ele pode, eu achei que ele fez um bom jogo. E achei que o jogo foi bom. O Botafogo força a jogar bem. Tem 2 times mas aqui esse jogo foi bom. Os outros, como eu disse, eu não vi todos, né? Mas nos outros, somando Libertadores e Sul-Americana. E a maioria dos jogos está em aberto. Foram bons. A maioria dos jogos está em aberto, com exceção do Penharol, que saiu goleando. Mas esse Flamengo jogo hoje, que eu acho que também está num placar confortável, mas ainda assim nunca se sabe lá na altitude.
Mas Esse no jogo resto tá tudo em aberto. O jogo que o Zé transmitiu foi caprichado. Foi. Além de dizer, e eu não estou falando de resultado, tá? Para o resultadista, ok. O São Paulo traz um empate de Montevidéu, ok. Ganha aqui até com uma certa tranquilidade, que é melhor que o Nacional. Mas é uma coisa horrorosa, né? Você fala, pô, o que é isso aí? O que eles estão jogando? Tinha um momento que você não sabia o que era. O Pilhado tá lá na Inglaterra. Vai ver jogos da Premier League e tal no final de semana. Ano que vem vai ter que tomar remédio pro fígado. Tá madrugando lá vai ser duro. pra assistir esses jogos. Vai aí. ser duro de... Eu vou. Vai ter que tomar remédio pro fígado, hein? É isso aí, pessoal. Mais um vídeo no canal aí. Lembrando a vocês que esse canal ele é novo, porque ele era o antigo canal que eu tinha, que era do Jason, sobre notícias de São Paulo, foi hackeado. E aí perdi o canal com 10 mil inscritos. Agora a gente tá nessa nova trajetória aí, não vamos desistir. Então, se você puder fortalecer a gente aí, curtir, comentar, compartilhar, ativa o sininho, se inscreve. Valeu pra ajudar a gente. E me diz aí, o que vocês acharam do jogo do São Paulo ontem? Pra ser sincero, achei um jogo bem chato. Não foi pra cima em momento nenhum, ficou só ali com a posse de bola e tal. E assim, Nacional tentando. Por mais que o São Paulo quisesse, tipo, vamos levar pra casa o 0x0 porque é muito bom, porque em casa a gente consegue reverter o placar e tal, fazer o placar em casa. Legal, mas podia ter jogado pra cima, igual o São Paulo sempre jogou. E pra cima é melhor sair de lá com 1x0 pro São Paulo do que 0x0, né? Mas diante de tudo isso, pelo menos ver o 0x0 e tentar decidir em casa. O problema é que em casa os caras também vão querer fechar a casinha. E aí vai ter que estar em noite inspirada ali, principalmente o Ferreirinha, pra quebrar a linha ali, driblando e ir pra dentro, pra ir pra cima dos caras pra fazer gol. Porque se ficar só no toquezinho de bola, acho que vai ficar meio difícil a situação pro São Paulo nesse segundo jogo. Apesar de toda a mídia dar como certo, mas assim, certo só é quando acaba o jogo, né? E a vitória consta. Até então... Bom, o Zubeldia pelo menos não tomou nenhum amarelo. Luciano teve uma atuação muito fraca, o Ferreirinha também. Na real, todo o elenco teve, né? Não é culpa só deles. O próprio Rafael mal precisou trabalhar, assim, com ênfase, né? Mas foi um jogo bem morno. O São Paulo, se foi com essa proposta, conseguiu a proposta que ele queria. Eu acredito que não, porque eu acho meio difícil o São Paulo o Zubeldia ter escolhido ir lá pra ficar num jogo morno desse. Mas diante de tudo que aconteceu, voltamos com um 0x0 e em busca agora de fazer 1x0, 2x0 no Morumbi e pelo menos uns 2 para garantir e não ficar aquele medo de tomar gol no final, né? Mas é isso, gente. O que vocês acharam do jogo de ontem? O que vocês acharam do vídeo? Curte, comenta e dá aquela força, ainda mais pra gente agora que acabou de perder um canal e estamos começando esse outro canal aí. Valeu, fui!